Usamos para continuar vivendo, Pai, e glorificando e exaltando o Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado. Glória a Deus. Obrigado, hein, queridão. Obrigado, hein? Amém. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Bendito é o Senhor que fez os céus e a terra, e é o Pai do nosso Salvador e Senhor Jesus. Nele nós podemos confiar. Aleluia. Amém, Amém. Louvado seja Deus. Amém. Uma noite maravilhosa, noite festiva, porque estamos em festa, porque aonde o Espírito Santo está, a presença de Deus está. Aleluia. Então nós estamos alegres nesta noite, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de todos nós, como assim disse o louvor que foi entoado agora há pouco. Amém, igreja? Louvado seja Deus. E a mensagem do Senhor desta noite para nós, ela está no livro dos Gálatas, capítulo 1. Aleluia. Glória a Deus. Livro dos Gálatas, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 1 também, viu? Amém, igreja? Vamos meditar a partir do capítulo e do versículo 1. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: o nosso amado irmão, o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, ele diz aqui, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros e as igrejas da Galácia, graça a vós outro e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. No 4 fala o seguinte: o qual se entregou a si mesmo pelo nosso pecado, para nos desagarrar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelo século dos séculos. Amém. Aleluia. E ainda dando sequência, aqui no versículo 6, diz o seguinte: admira-me que estejas passando tão depressa daquele que vos chamou na igreja de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que não vá além daquele que recebeste, seja anátema. Amém, igreja? Amém. Vamos deixar só até aí, tá? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Porque aí, irmãos, nós sabemos que nós estamos no caminho certo. Amém? Amém. Não adianta nada você ver por aí coisas bonitas, como eu vejo, como eu já vi, coisas até aparentemente bonito, e aos nossos olhos até são, pessoas falando algo bonito, coisas bonitas, se não é
o verdadeiro Evangelho de Cristo. Amém? E o apóstolo Paulo, ele enfatiza com muita certeza, que ele fala assim, olha, ele se declara, Paulo, apóstolo não da parte de homens, ele é apóstolo de homem, está cheio por aí, viu? Nem por intermédio de homem, tá? De homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. No 2 diz o seguinte, todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia. No 3 diz o seguinte, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava saudando a igreja, glória a Deus. No 4 fala o seguinte, o qual se entregou, está falando de Jesus, o qual se entregou a si mesmo, pelos nossos pecados, para nos desagarrar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. A vontade do nosso Deus é que nós desvinculamos deste mundo, dessas coisas mundanas, dessas coisas, vamos dizer assim, que nos traz prejuízo, não só espirituais, mas físico. E diz o seguinte, aqui no 6, não, o 5, né? A quem seja glória, a Deus, a quem seja glória a Jesus, a quem seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aí fala ali um pouco da inconstância dos Gálatas, viu? Ele está lembrando, dando um puxãozinho de orelha para os Gálatas e também para nós, para todos nós. Porque muitos de nós vivemos também constante, viu, igreja? Muitos de nós estamos também constante. Uma hora acreditamos, colocamos a nossa fé lá em alta, e outra hora não. Mas o nosso Deus, Ele se agrada pela fé dos teus filhos. Você tem que depositar uma fé até bruta, uma fé genuína no Senhor Jesus Cristo. Amém? Você tem que crer. Quando você ora, você tem que saber que o Senhor está ouvindo esta oração. Então, aqui no 6 fala o seguinte, fala a inconstância dos Gálatas. Por isso que o povo está chamando a atenção deles, viu? Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Você está entendendo? Você está na graça, daqui a pouco você está passando para outro evangelho. É como hoje nós estamos vivendo da graça, estamos aprendendo da graça de Deus, mas de repente, igreja, aparecem outras coisas aí, até falam de Jesus, falam de Deus, está entendendo? Mas não tem nada a ver com o evangelho de Cristo, porque o evangelho de Cristo é a graça personificada do próprio Cristo. Amém? Amém? O evangelho de Cristo é esse que está sendo pregado através da mensagem genuína, sem nenhuma mistificação, entendeu? Sem nenhuma dessas coisas que nós vemos muito por aí, entendeu, querido? Porque Jesus, ele fazia isso, ele ia direto ao assunto, ele falava do Pai, e os milagres aconteciam através do seu poder, e a palavra do Senhor era uma palavra que não tinha mistificação. Ele não misturava as coisas, não. Ele pregava o evangelho de uma maneira que todos ali entendiam. Você está entendendo? Para aqueles que eles queriam, para aquele que ele queria verdadeiramente que o evangelho fosse, vamos dizer assim, pregado. É claro que muitas vezes ele falava em parábola, porque ele falava para o discípulo, depois o discípulo ia perguntar para ele o que seria aquilo, e ele explicava, porque nem todos que estavam ali estavam preparados para ouvir tudo aquilo que ele queria falar. Então é o seguinte, querido, olha, no 7 fala o seguinte, o qual não é outro, senão
que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Está cheio por aí, amados, está cheio por aí de pessoas pervertendo, pessoas mudando, está entendendo, a essência do Evangelho de Cristo. Está cheio de homens e mulheres aí, você está entendendo, desvirtuando a palavra do Senhor e até pregam, viu? Entrando por caminhos perigosos, caminhos tortuosos, você está entendendo? Saindo totalmente fora do Evangelho de Cristo, que é a graça do Senhor, é um presente de Deus para todos nós sabemos disso. O Senhor Jesus, igreja, é um presente de Deus, que Aleluia. Deus enviou para todos nós. Glória Amém? a Deus, amém. Existe presente maior? Não existe. Jesus é o maior presente que Deus enviou para todos Glória nós. a Deus. Através do sofrimento, morte e ressurreição de Cristo, nós recebemos, para quem crê, para aqueles que crêem nele, recebemos gratuitamente a salvação. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Recebemos a salvação, não só isso. A salvação é o principal, mas com a salvação veio um pacote especial. Veio o quê? Veio perdão de pecados. Olha que maravilha. Veio perdão de pecado. Veio maravilha da parte de Deus. Veio o quê? Veio, sabe o quê? Presente. Veio bênção do Senhor. Veio proteção do Senhor para nós e toda a família, para aqueles que creem. Veio, sabe o que, amados? A palavra do Senhor nos diz o seguinte, no livro de Isaías, no capítulo 53, versículo 4 e 5, ele nos fala que verdadeiramente ele, Jesus, tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, levou sobre si. E ele fala mais, que o castigo que nos traz a paz hoje, estava sobre ele. E ele fala que sobre as pisaduras dele, ali, olha, caminhando na via dolorosa, e aqueles guardas, aqueles homens perversos, chicoteando a ele, você está entendendo? Fazendo barbárie com o Senhor Jesus Cristo, sobre aquele sofrimento todo, sobre aquela humilhação toda, nós fomos sarados. Amém? O Senhor Jesus não fez uma obra incompleta. A igreja, saiba disso. Nós só não recebemos uma bênção total do Senhor. Nós só não recebemos aquilo que o Evangelho, aquilo que a palavra do Senhor nos garante que temos direito, porque falta-nos fé. E o Paulo ele está advertindo ali aqueles homens, aquelas mulheres, porque eles estavam se desviando da essência maior da palavra de Deus, da graça do Aleluia. Senhor, como tem muita gente hoje, igreja, fazendo isso. Então, amados, vamos atentar para estarmos firmes, vivendo, sabe, o Evangelho genuíno, através do sofrimento, da morte e ressurreição de Cristo, porque foi Ele que veio com o presente de Deus para todos nós. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Tem muita gente hoje, igreja, novamente colocando Jesus no madeiro. Tem muita gente vivendo uma vida de passado, uma vida de lei, uma vida em que, naquela época, né, outrora, os homens, eles viviam, sabe o quê? Vamos dizer assim, eles viviam não o Evangelho da graça, mas vivia aí, sabe o que é, amados? Uma religião perversa, você entendeu? Por isso que o Senhor veio totalmente contrariando aqueles homens daquela época, e aí sim, e assim, ele veio na contramão da direção daquilo que eles estavam ensinando naquela época, trazendo o evangelho da graça, o evangelho puro, você está entendendo? O evangelho de poder, que ele era o próprio poder e é o próprio poder. Amados, entenda o seguinte, o Evangelho ele é simples, a palavra do Senhor é simples de ser pregada, é simples de ser vivida. Os homens e algumas mulheres, ou as mulheres, é que faz uma confusão danada, fazendo com que vire uma dificuldade para que o povo do Senhor entenda e caminhe com o Senhor. Por isso tem muita gente se desviando, tem muita gente fugindo, saindo do local de culto que chamamos de igreja, mas a igreja está saindo
sumindo do local de culto, está se desviando, está sumindo das garras de homens, muitas vezes até homens aí que são, digamos assim, perversos naquilo que eles estão pregando, naquilo que eles estão vivendo, você entendendo? Passando para a igreja do Senhor algo muito pesado que o povo não consegue carregar, porque tudo para eles é pecado, tudo para eles não pode, aquilo não pode, amados. Jesus veio trazer um evangelho simples. Jesus veio trazer um evangelho que possamos todos viver esse evangelho, viver uma comunhão com os irmãos, podemos viver, se está de uma maneira, vamos dizer assim, agradável. Igreja, Paulo nos advertia aqueles homens ali, porque ele falou, ele se admirava ali, que aqueles homens estavam passando tão depressa, daquele que vos chamou na graça. Você está entendendo? Quer dizer, Jesus chamou ele na graça, e aí aquele povo já estava o quê? Já estava se desvinculando, aprendeu algo, você está entendendo? Mas já estava saindo fora daquilo que era genuíno, daquilo que é genuíno, e aquele serve o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Não é diferente, não mudou. A única coisa que mudou hoje, igreja, é porque a população mundial mudou, consequentemente, aumentou o número de quê? De pessoas, né? E aumentando o número de pessoas, existe muito mais pessoas mal intencionadas, pessoas que muitas vezes, por falta de sabedoria, está passando algo que não conhece, e aí o povo também é culpado, porque não examina as escrituras. Não examina as escrituras. Muitas vezes, já falei aqui, outrora, dias atrás, falei que muitas vezes o pregador está pregando a palavra do Senhor, e a igreja do Senhor está aí com a Bíblia aberta, mas ele está com a Bíblia aberta, mas não acompanha a leitura. Aleluia. Por isso, igreja, por isso que tem muita gente sofrendo, porque aquilo que vem do púlpito, aquilo que o homem ou que a mulher está transmitindo, aqueles pessoas absorvem, sem contar que tem muitos lugares que nem a Bíblia eles abrem para poder acompanhar a leitura. Por isso que há, sabe o que é? Uma tremenda, vamos dizer assim, falta de sabedoria, porque a sabedoria vem de Deus. Aleluia. Né? A palavra do Senhor nos diz que quem quiser Glória sabedoria, a Deus. peça a Deus. Amém, igreja? Amém. E se você não estiver baseado na palavra de Deus, amado, você está fadado ao fracasso. Você entendeu? Porque tem muita gente, uma boa parte da igreja do Senhor, pensa que o pregador, que o pastor, apóstolo, bispo, etc., pensa que é super sumo, pensa que esses homens são semideus. E eles ficam, na verdade, até idolatrando, pensando até que essas pessoas são, sabe o que? São imortais. Pessoas são comuns. Essas pessoas são pessoas fadadas a problema, porque são seres humanos, são iguais a todos. A única coisa que difere é porque eles optaram para estar pregando a palavra, optaram para estar à frente de um grupo de pessoas, para estar liderando, mas não tem nada a ver. Ela não é super-homem, ele não é super-homem, ela não é super-mulher. Pessoas comuns, pessoas que buscam oração, claro, mas tem pessoas também nesse meio que são mal intencionadas. Você está entendendo? Querem viver o evangelho para seu próprio deleite. Eles querem viver o que é a palavra de Deus, estão pregando. Você está entendendo? Muitas vezes, pulando um capítulo, pulando um versículo daqui, texto sem contexto, para o quê? Oprimir o povo, oprimir a igreja. Você está entendendo, queridos? Isso não pode acontecer. A igreja tem que examinar a escritura. E é por isso que tem muita gente saindo fora desses homens e dessas mulheres perversas. Eu estou falando perverso porque a intenção de muitos aí
é obter o quê? Recurso, dizendo que é para a própria igreja, mas esse recurso é para si próprio. Esse recurso é para desfrutar de bens, desfrutar de coisas bonitas, carros bonitos. E não é pecado nenhum, viu? Mas se não for por conta de opressão, a igreja do Senhor, por conta de você estar usando um texto e não um contexto, ou um contexto, sabe? Não, você está usando a palavra de Deus com má intenção, para arrancar dinheiro do povo. Você está entendendo? Amados, nós temos que saber o seguinte: a graça do Senhor foi um presente de Deus. Não adianta nada você, muitas vezes, pegar o seu recurso, pegar o dízimo, a oferta, o dinheirinho seu, e você ter uma conta para pagar na sua casa, e você deixar de pagar aquela conta, porque você tem que trazer aquele dinheiro para entregar aquele líder, aquela líder, e você deixar a sua conta lá, às vezes até a operadora corta a sua conta, e você com o coração amargurado vai trazer aquilo ali para estar, vamos dizer assim, cumprindo com aquilo que eles pegaram, está entendendo? Pegaram ali em Malaquias 3,10, você está entendendo? Pegar algo que estava sendo dito para uma nação, e ele pega é como se fosse para todos os povos. E aí, eles vão e cortam a sua conta, a sua luz, corta o seu detalhe, e aí você fica aquele desespero, fica desesperado. Amado, Deus ama, é claro. Aqueles que dão com alegria. Aleluia. Você tem que ser espontâneo. Eu não estou falando que o dízimo é oferta, você não tem que dar, você tem que dar sim. Dê com alegria. Dê com alegria daquilo que você produzir. Dê com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Não aquele que você está entendendo que por causa de uma palavra de homens, por causa de uma opressão, de um homem opressor, de uma mulher opressora, você vai ficar assustado. Eles assustam você com a palavra, viu? Chama você de ladrão, você roubou a Deus, papo furado. Gente, amados, aí é que está o grande problema. Deus ama aquele que dá com alegria. Você tem que dar sim, tem que trazer o dízimo. Eu não estou falando 10%, pode ser até mais, porque se você taxar 10%, você está vivendo a lei. Você tem que trazer mais ou menos com alegria, trazer oferta para a casa do Senhor com alegria, porque você traz, porque você já é abençoado. Aleluia. Você oferta e você dizima, porque você já é Glória abençoado. a Deus. E você sabe, igreja, que numa casa de oração, num local de culto, que muita gente chama de igreja, a igreja somos nós, a igreja Aleluia. é o povo, aqueles que receberam a Cristo, entenderam o sacrifício, morte e ressurreição. É aquele que o Espírito Santo faz morada nele. Glória Esta é a igreja Deus. de Cristo. Aleluia. Nós chamamos, já é costume antigo, então chamamos de igreja. Mas, amados, nós sabemos que consome água, consome luz, tem despesa. E essa despesa vai dinheiro. Por isso que nós temos que ofertar, temos que dizimar com alegria. Aleluia. Amém, igreja? E concluindo o texto, vou falar um negócio para você. Paulo chamando sempre a atenção dos Gálatas, porque eles estavam inconstantes. O que é ser inconstante? Se você ora por uma pessoa, e ali você ora, e ali você vai, fala para aquela pessoa, vai lá na farmácia, compra o remédio. Para que serviu essa oração? Não serviu para nada. Você está entendendo, querido? Quando você, em oração, apresenta uma pessoa, você está ciente que Deus está ouvindo esta oração. E quando esta oração é feita em nome do Senhor Jesus, pode ter certeza, amados,
dependendo do grau da vontade da tua fé e da vontade do Senhor, esta pessoa é curada. Se ela estiver consciente, ela estiver em concordância com esta oração, pode ter certeza, amado, ela será curada. Aleluia. Amém? Agora, Amém. não adianta nada você orar e depois você correr para comprar o remédio na farmácia. Você entendeu? Seria melhor se você não tivesse nem orado e fosse lá comprar o remédio. Você entendeu? Porque Deus sabe, Ele conhece toda a intenção do coração do homem. Quando eu falo de homem, eu falo também da mulher. Amém? Então, amados, não adianta nada, você tem que orar sabendo que Deus, o Deus vivo, o Deus maravilhoso, Ele está ouvindo a tua oração, Ele está ouvindo o teu clamor, e quando você ora em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele responde, porque a palavra do Senhor que está aí, no nosso, nesse propósito de fé, né, que está escrito aí, olha, o que está escrito? Quando você, o quê? Hein? Igreja, amados, isso é muito lindo. O que está escrito? Está escrito o seguinte: não fosse vós que me escolheste. Está em João capítulo, você leu agora há pouco, não foi lido. Está escrito no livro de João, no capítulo 15, no versículo 16. O Senhor fala para a igreja: não foi vocês que me escolheram. Vocês escolheram a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi. Tá? Eu vos escolhi e vos designei para que vá e vocês deem fruto. E que esse fruto e o vosso fruto, o seu fruto, permaneça, a fim de que tudo quando pedirem ao Pai em meu nome, Ele te conceda. Vos conceda. Não é isso que está escrito? Uhum. Aqui o que difere é o seguinte, amada igreja, o que difere que nós temos, a igreja do Senhor tem que ir e dar fruto, viu? O que dá fruto? Dar fruto é você falar do Evangelho para as pessoas. Jesus te ama, filho, olha, com certeza. Se você entender a essência de Deus na sua vida, a sua vida vai mudar. Glória a Deus. É assim que tem que ser. Aleluia. Amados, o Senhor, Ele quer que nós vá ter frutos. E que esse fruto permaneça. E aí, esse fruto permanecendo, está entendendo? O que é que acontece? Se as pessoas estão vivendo, né, uma vida maravilhosa, uma vida de quê? Uma vida de milagre, uma vida de bênção. É isso que o Senhor quer. Que nós vamos, fale de Jesus, fale da graça do Senhor, porque a palavra do Senhor nos ensina que nós temos que viver este evangelho, esse evangelho genuíno, evangelho da graça. E se, olha, ele fala que nem um anjo, se aparecer um anjo para pregar outro tipo de evangelho, saia fora. Esse evangelho para nada serve. Você está entendendo, querido? Olha aqui onde está escrito, amado, nem um anjo pode aparecer para nós, para que nós possamos acreditar no evangelho diferente desse. Amém? A palavra do Senhor, ela é simples de ser pregada, simples de ser entendida, você está entendendo? E simples de ser vivida. Amados, concluindo o texto, fala o seguinte, olha, fala o seguinte aqui no 9, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Você está entendendo? Está falando para aquele povo, está falando para nós. Esta mensagem era para aquele povo, era para os Gálatas, que estavam constantes, tá? Na fé. Ele estava, você está entendendo? Uma hora ele estava ali, e toda hora estava se desviando para outros caminhos, e Paulo estava advertindo ele. Se alguém pregar outro tipo de evangelho, não aceite, porque isso aí, ó, tá? Isso aí é coisa furada, vamos dizer assim, viu, amado? E aí o que acontece? Aqui no 10, sim. Não, aí nós ficamos aí até o 9. Então, amados, é o seguinte, nós temos que viver
esse evangelho simples, evangelho de Jesus, e não voltarmos de novo Aleluia. para o jugo da lei. Sim, eu Tem muita creio. gente aí, olha, tem muita gente aí vivendo, mesclando um pouco da graça de Deus e voltando e enfiando o povo, né, no jugo da lei. Voltando, colocando Jesus de novo, querendo colocar Jesus de novo no madeiro. Você está entendendo? Amado, o Senhor já pagou o preço. O Senhor já foi ali no Calvário. E ali naquele Calvário, Ele fez uma obra completa em sua vida, na minha vida, na vida de todos aqueles que creem nele. Amém, igreja? Amém. A obra foi completa para aqueles que creem. Amém? Eu não Amém. estou falando de obra que Ele fez para você ficar rico, muito pelo contrário. A obra que Ele fez em nossas vidas é uma obra que você tem que compartilhar com seus irmãos, com aqueles que estão necessitados, não os aproveitadores. Não os aproveitadores, porque tem muita gente que usa até o nome de Jesus para se beneficiar, né? Tem pequenininho e tem grandão aí. Nós temos que ter sabedoria de Deus. Nós temos que ter entendimento e discernimento da parte do Espírito Santo, para que possamos compartilhar com nossos irmãos necessitados, com aqueles que não são nem nossos irmãos, não sabemos, mas precisa de ajuda, não só financeira, mas também espiritual. Amém, igreja? Amém. Vamos colocar de pé que nós vamos encerrar já. Só lembrando a vocês que é o seguinte: essa passagem, amados, como todas as passagens que Paulo ele pregava, ele sempre alertava o povo, sempre nos alertava dos homens daquela época e dos homens de hoje. Amém, igreja? Amém. Dos homens daquela época e dos homens de hoje. Os homens que eles estão aí vivendo, olha, vivendo até com uma pele de... olha, ele vive, parece um cordeiro, mas se você puxar a pele dele, você vê que ali embaixo tem lobo, viu? É verdade. Você vê que ali, ele vive ali parecendo um cordeirinho, mas se você puxar aquela pele, você vai saber que ali embaixo tem lobo. Terrível. E olha, amados, e muitos deles estão no meio de nós. Muitos deles estão aí pregando, às vezes a palavra de Deus, eles pregam, mas se você não examinar direitinho aquilo que está acontecendo, você cai de fininho nas garras desses homens, né? Que são, na verdade, aproveitadores, principalmente mais humildes, você pode sabedoria. Você entendeu, queridos? E eles não estão por aí. Igreja, a palavra do Senhor nos ensina aqui para encerrar que, amados, olha, aqui no 9, assim como já dissemos, ele já alerta, já deu um alerta, e agora repito: se alguém vos prega o evangelho que não vá além daquele que recebeste, seja anátema, de nada vale. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte, amados: não saia fora daquilo que está sendo ministrado, daquilo que você já tem conhecimento da graça. A lei sempre apontava para Cristo. A lei sempre apontava para Cristo. Cristo veio. A lei de nada serve. Você está entendendo? Para nós nada serve essa lei. Se tem muita gente vivendo na lei, está querendo novamente colocar o Senhor Jesus no madeiro. E Ele já pagou um preço caríssimo, um preço de sangue, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Vamos então. Aleluia. Amém? Amém. Vamos então encerrar com a linda salva de palmas para Jesus. Pode ser?